Você está sabendo? Aquele seu primo? Ah, você não sabe? Senta aqui, eu vou te contar tudo. Você não está sabendo ainda? Nossa, então você vai ficar sabendo. Só não conte para ninguém, por favor, porque ainda é segredo, tá? Mas vou te contar tudo. Quem já não viu, já passou, ou quem sabe participou de uma conversa desse tipo? Fuxico? Babado? Mexerico? Bisbilhotice? Intriga? Fofoca? Pois é. Falar dos outros. Falar de alguém para alguém sem aquele alguém estar junto. Falar de alguma pessoa. Você já falou de alguém para alguém? Com certeza sim. O ser humano tem essa, digamos assim, esse jeito, né? Falar de alguém para alguém. Nós vamos ver agora esse tema, falar dos outros. E no final do vídeo vou passar só 3 dicas fantásticas, dicas milenares sobre o que fazer para evitar falar certas coisas de outras pessoas. Então, acompanhe agora aqui, canal Plenamente Psicanálise. Falar dos outros. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o psicanalista Francisco Bieniaszewski, pedagogo, especialista em psicologia transpessoal, e hoje vou trabalhar com vocês o tema falar dos outros, né? Aquilo que eu citei no começo, pode ser uma bisbilhotice, pode ser uma intriga, pode ser um fuxico, pode ser uma notícia, pode ser um comentário simples, mas no fim é tudo uma fofoca, né? Falar de alguém com alguém, sem aquele alguém estar próximo, né? Então vejam, falar isso, gente, é um tipo de julgamento moral. Geralmente se fala sobre alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer, sobre a nossa ótica ali. Então, é um conteúdo que se fala com alguém, pode ser verdade, como pode não ser verdade, que é pior ainda, não é mesmo? E acaba difamando, falando mal, diminuindo aquela pessoa sobre quem estamos falando. Porque passa uma coisa que nem sempre é verdade. Mas parece que isso está no DNA da gente, de ser humano. Analise. Hoje, no dia de hoje ou ontem, você falou de alguém para alguém? Você comentou de alguém com uma outra pessoa? Possivelmente sim. Então, quais são as causas? Preste atenção, porque essa é uma causa extremamente importante que nós precisamos entender e refletir. Quando nós falamos de alguém, muitas vezes, na maioria das vezes, estamos fazendo um mecanismo de defesa que em psicologia a gente cita como projeção. Projetamos no outro aquilo que nós pensamos. E aí falamos do outro porque é mais fácil eu falar do outro do que eu falar das minhas verdades. Então esse é um dos cuidados que nós temos que ter. Atribuímos aos outros aqueles sentimentos ou comportamentos indesejáveis que não aceitamos em nós mesmos. Ou às vezes desconhecemos, mas na grande maioria nós não aceitamos em nós. Nós queremos esconder o nosso lado, então nós falamos do outro. Psicologia está aí e prova isso. Analise, perceba aquilo que você está falando ou outras pessoas estão falando de você. Na grande maioria estão falando delas. Infelizmente é assim. E muitas vezes então é desfocar de mim para falar do outro. Em vez de puxar a luz para mim, eu jogo a luz no outro, digo, o outro fez isso, o outro fez aquilo, onde já se viu, mas muitas vezes nós fazemos isso, nós temos aquela atitude. E às vezes é uma carência afetiva, né? Você quer ser querido, gostado, amado num certo meio, então você traz notícias para que aquele meio de pessoas goste de você. Carência afetiva. Quais são as consequências? Terríveis. Terríveis. Podem inclusive até causar a morte. Doenças e por aí vai. Então, qual é o que mais
comum acontece quando tem a fofoca, a intriga, o mexerico, o disque-disque, o fala-fala, aquela coisa toda? A discórdia, a briga. Ficam às vezes meses, anos sem se falar, às vezes parentes, às vezes pai com filho, filhos com pais e por aí vai, né? Brigas, violência, às vezes vai pra pancada mesmo, né? Por causa de alguma coisa. Então brigas, e às vezes dá até morte, viu gente? Dá até morte. Numa empresa, isso atinge o clima organizacional. Quem gosta de trabalhar numa empresa que tem fofoca? Né? Você já trabalhou em uma empresa que tem fofoca, intriga, maledicência? Ah, muitas empresas infelizmente têm. Não por culpa da empresa, mas sim porque as pessoas que estão ali fazem uso disso. E muitas vezes são alimentadas. Porque se não se corta isso, então se alimenta. A chefia, a supervisão, a direção não percebe ou não quer perceber ou não tem impulso firme para cortar isso. Então vira um pandemônio, aquela confusão em que você vai trabalhar lá, mas você não tem nem vontade de ir. Tamanha é a confusão que acontece lá, né? 85%, gente, das pessoas e de problemas profissionais acontecem por causa de fofocas, de intrigas, de maledicência, né? Isso, inclusive, pode ser caracterizado como assédio moral. E na lei, no Código Penal brasileiro, diz o seguinte, que existe a calúnia, a difamação e a injúria. O artigo 138 do Código Penal diz o seguinte, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Este fato é um crime, né? Porque é uma calúnia. O artigo 139 fala sobre a difamação. Difamar alguém imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação, né? Certa fama negativa que fica para aquela pessoa. Ah, aquela pessoa é assim. Então, há uma etiqueta que se coloca sobre ela e que muitas vezes não é verdade. E o artigo 140 fala sobre a injúria, né? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Isso tudo é crime. Isso é assédio dentro da empresa, assédio moral, né? Então, não deveria de acontecer. Compromete o clima organizacional, a produtividade. Quem gosta de trabalhar num lugar desse jeito, onde tem raiva, ódio, enfim, brigas, confusões, gente, não é para ter isso, né? Nós somos pessoas inteligentes, deveríamos estar fora dessa situação, né? Então acontece muito isso, gente, muito por aí. Como eu já falei, será que nós ontem, antes de ontem, mês passado, enfim, num dia só, analise, você falou de alguém para alguém? Você comentou de alguém? Isso é falar de alguém, não é mesmo? Mesmo dizer, mas não tem maldade, mas está falando, né? E aí eu quero trazer para vocês 3 dicas para que isso acabe, para que isso termine. Só que é disciplina. É preciso ter disciplina para poder se controlar, boca fechada. A minha dica é a seguinte, a minha particular. Vai falar de alguém, enche a boca com água. Segura a água até passar vontade. Nem que se leve o dia inteiro, fica com aquela água ali, né? Para não falar. Porque se você jogar água fora, você vai falar. Então, segura na sua boca a água de forma que você não possa falar. Aí você se controla. É um exercício. Mas mais do que boca, é aqui, ó. É na nossa cabeça, é na forma como nós vemos aquele fato lá. Então, quais são as 3 dicas que eu quero passar para vocês? Elas vêm de uma antiguidade, lá do tempo da Grécia. Sócrates, o filósofo Sócrates, tem uma história que ele fala muito sobre isso. Eu não vou contar a história toda, mas ele fala de uma peneira. A gente tem que passar aquilo que a gente vai falar numa peneira. E esta peneira diz o seguinte, primeira coisa que você vai, se você for falar de alguém para alguém, pergunte a você mesmo antes, isso que eu vou falar é verdade? Ah, não sei, me falaram, então já não pode falar. É verdade mesmo? Tem certeza que isso é verdade? A segunda coisa, é com bondade que você vai falar? Isso vai ser uma coisa bondosa sobre a pessoa ou vai difamar ela? Ah, não sei, acho que não é uma coisa muito boa. Então não fale, cale-se. Não fale. Terceira coisa, tem utilidade? Isso vai ser útil? Vai ser bom para aquela pessoa? Ah, não vai, né? Não, isso que eu vou falar, Deus o livre. Então não fale. Cale-se, 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 como dizia um personagem aí da televisão, né? Gente, é verdade o que você vai falar? É com bondade? É útil? Tem utilidade? Se uma dessas respostas for não, jamais, jamais fale. Pare a conversa e mude o tema da conversa.
tá certo? Essas são as 3 dicas. Repito, é verdade o que você vai falar? É com bondade? É útil o que você vai falar? E mais, se a pessoa vier falar com alguém, pergunte para ela, o que você vai falar de fulano? É verdade? É com bondade? É útil? Se não for, nem converse. Eu não quero escutar, não quero ver isso. Isso é um exercício. Mas é muito importante para evitar situações muito tristes, constrangedoras, denegrir a imagem do outro. Tá certo, gente? Esse foi o nosso tema, falar dos outros. O que achou? Comente aí. Você já falou de alguém? Comente aí. Deixe o seu likezinho. Compartilhe com alguém, né? Para que as pessoas também aprendam a ter cuidado naquilo que se fala sobre alguém, tá certo? Muito obrigado por estar com a gente aqui no canal Plenamente Psicanálise e até a próxima!